E é isso aí, estamos hoje aqui diretamente do estúdio do PGP, do Papo Gestão Podcast, hoje para o episódio número 28. Estamos seguindo aí cada vez mais esse número aumentando. Hoje com um convidado muito especial, costumo dizer que já não é só um cliente, é um amigo e na realidade um parceiro, vamos dizer assim. E acredito que uma pessoa que pode somar positivamente na vida de você que está em casa, você que pensa em empreender, em ter algo seu ou melhorar algo onde você trabalha. Esse convidado de hoje, Lucas Ribeiro, ele vem para somar positivamente na vida de você, telespectador. Com vocês, Lucas Ribeiro. Meu irmão, seja bem-vindo aqui ao Papo Gestão Podcast. Antes de tudo, quero quebrar o clima com vocês. Isso aqui é um ambiente normal. Vamos conversar de forma totalmente leve. E, para começar, eu quero só que você se apresente, óbvio, e conte quem é Lucas, o que é que Lucas faz. Show de bola. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os espectadores aqui da podcast do Papo de Gestão. Eu sou Lucas Ribeiro. Aos que não me conhecem, eu sou administrador de empresas pela UNEB, especialista em gestão estratégica de negócios e empresário há mais de 15 anos. Então, esse bate-papo, nada mais, é um momento de trocar experiências, né, e conhecimentos para ajudar você que está pensando em empreender ou você que já empreende a melhorar não só seus negócios, mas sim a sua qualidade de vida. Por quê? Hoje o desafio maior é empreender com qualidade, empreender com tranquilidade, paz e organização. Então, esse bate-papo hoje é mais ou menos para entregar mesmo, para somar na vida das pessoas. Já que você já falou isso de somar, de entregar qualidade de vida, é o que eu sempre falo, Lucas, o CNPJ, ele só vai bem se o CPF estiver bem. Sim, com certeza. E acredito que isso é a receita de todo mundo que prospera no mundo empresarial. E eu queria saber mais sobre seus negócios. Quais negócios hoje o Lucas está à frente? As experiências de 15 anos podem ter lhe rendido muitos frutos atuais. Sim. Então, a gente quer saber, o pessoal de casa com certeza quer saber o que é que o Lucas hoje faz. Pronto, hoje eu estou à frente, né, da gestão da LR, Gestão Empresarial e Marketing. Nossa empresa ela atua no segmento tanto da consultoria empresarial como na gestão de marketing em si, a estrutura de brand das empresas e também escala, né, comercial. E nós temos também segmentos de vendas, como a Premium Proteção Veicular, que é uma das empresas que nós temos como um case de sucesso, que desde 2019 a gente tem atuado na região de Santo Antônio de Jesus e tem expandido por todo o Brasil, juntamente com a Central, né, que é em Belo Horizonte. Então, eu já tive na estrutura minha de investimentos empresariais, centro automotivo, eu já tive e tenho hoje o segmento de locação veicular, mas hoje nosso segmento mesmo focado tem sido a consultoria, que é ajudar empresários e empresas a crescer, porque quando a gente fala em empresários e empresas, a gente fala em todo o ecossistema, né, de colaboradores, de parceiros, de todo mundo, e também, principalmente, ajudar pessoas a ter a tranquilidade de ter o seu patrimônio protegido com uma empresa séria, que é a Premium. Então, basicamente, hoje o nosso bate-papo vai focar nesse viés aí. Show de bola, Lucas, show de bola. Irmão, você falou aí de 15 anos de experiência, empresas que você já fundou e que não faz parte mais da sua carteira de empreendimentos. E eu queria entender um pouco mais sobre como esses empreendimentos fizeram você aprender algo para que hoje você esteja à frente, com o exemplo da Premium aqui em Santo Antônio de Jesus. Sim, sim. Na verdade, eu acredito que as empresas elas não começam e não terminam. O empreender é você se reinventar todo santo dia. E grandes experiências eu tive, Alan, como você foi um dos parceiros, né? Sim. Na implantação, quando a gente migrou várias unidades que tínhamos de atendimento automotivo para um único galpão, né? Que foi a Doutor Centro Automotivo. E ali eu tive um grande ensinamento, que foi a necessidade do banco de dados. Sistema, eu empresa que cresceu e aí não foi organizando. E olha que eu já era administrador. Mas na hora do campo de batalha a gente acaba
fazendo empiricamente. Eu lembro. Alan, tem o gráfico tal, o relatório. Eu digo, que homem é esse? Homem não vai me deixar em paz, não. Porque, na verdade, a tomada de decisão nas empresas, elas precisam de dados. Assim como um carro. Muitas pessoas, elas empreendem sem entender a importância dos números. Até para uma contratação, uma demissão, uma decisão de investimento para ampliar ou de descontinuar algum segmento. Então, assim, é muito importante a gente ter números. Um carro, você vai viajar, você tem que ver a velocidade para não tomar uma multa, você tem que ver se o seu tanque de combustível tem combustível suficiente para fazer aquela viagem, ou se vai precisar abastecer, e tantos outros fatores que você precisa. A mesma coisa é a empresa, você precisa das informações. E qual foi o grande ensinamento que eu tive logo no início? Foi esse de dar atenção aos dados, principalmente ao CRM, ao banco de clientes. Por quê? Porque nós tivemos uma grande decisão. Eu juntei 3 unidades na época, o ano era 2012, 2013. A gente tinha várias unidades que foi unificando para uma só que eu não tinha um relacionamento com aqueles clientes para dizer, eu estou indo para um lugar só. E muitos pensaram até que a gente fechou na época. Então, a gente passou por uma transição, né? Uma transição muito negativa. E isso foi um grande ensinamento. Outro ensinamento também, que é muito importante, é você ter a paz e a tranquilidade de gestão concentrada de informações. De que forma isso? Hoje em dia, nós temos um modelo de gestão tudo em nuvem. Então, eu consigo estar em Salvador e acompanhar o andamento da unidade de Santo Antônio. Eu consigo estar em Belo Horizonte, em reunião, e ver como é que está a unidade de Salvador. Por quê? Porque tudo nosso é concentrado em procedimentos operacionais padrões em nuvem. E isso quebra a barreira geográfica. Daquela questão de você dizer assim, eu tenho que estar dentro da loja, porque se eu não tiver, não anda. E isso é o que acaba desgastando a vida pessoal. Facilita a gestão dos processos, sim, né? Sim. Então, são desses ensinamentos. Pronto. Já pegando esse viés de processos e gestão, o que é o método COBWEB ou é COBWEB? COBWEB, na verdade, nada mais é do que a tradução de teia de aranha. Spider-Man. Sim. É um pouco cômico, mas é estratégico. Por quê? Eu até oriento a você que está assistindo esse podcast, pesquise sobre a estrutura estratégica de uma teia de aranha em si. E essa teia de aranha, ela traz a estrutura de várias conexões que se interligam para um objetivo central. Então, como é isso? Na empresa, muitos empresários começam com aquela visão de ele operacionar e ele vai crescendo, não vai tendo mais como dar conta da demanda e contrata. Só que aí nessa contratação ele não analisa se o financeiro tem condição para aportar essa contratação. Ou ele não analisa que ele precisa aumentar a demanda de comercial para que o financeiro fique saudável. Então, acaba dando decisões independentes sem analisar o todo. O COBWEB nada mais é do que você entender que todos os pontos da sua empresa, eles fazem parte desse ecossistema para o objetivo único, que é o crescimento. E a visão principal é essa, que a aranha em si ela não fica na empresa. Se você não sabe, a aranha ela não fica na teia, ela constrói a teia como um empresário. Ele deve construir o ecossistema da empresa, mas ficar de fora. Ou seja, ele não deve se envolver nos processos, ele deve analisar os resultados dos processos. Por isso que foi importante aquela tomada de decisão de Alan, me passa relatório disso, daquilo. Por quê? Porque você de fora você consegue entender onde você intervir. E de dentro não, você está tão cheio do problema ali no dia a dia que você acaba virando um bombeiro, apagando incêndio, e apaga um incêndio no financeiro, acende um no comercial. Apaga o do comercial, acende um no logístico. Acende um no logístico, vem apagar outro aqui na entrega, no relacionamento com o cliente e tantos outros. Então, o COBWEB, na verdade, é a visão unificada da empresa como um todo e a cultura de que o empresário ele tem que estar fora do processo. Ele tem que acompanhar, ele tem que metrificar tudo para a tomada de decisão. Então, com base no seu conhecimento, qual o dever do líder, vamos dizer assim, do dono da empresa? Bom, isso eu vou fazer uma afirmação muito clara. O líder ele é aquele que cuida. Então, a primeira função do líder é cuidar do seu time. Não existe aquela visão autoritária de que eu mando e você obedece. Não. Claro que numa empresa, nos meus negócios, todos que trabalharam comigo sabem.
eu não tenho aquela questão de eu sou o chefe. Nós estamos hierarquicamente com funções diferentes. Então, o primeiro passo positivo do líder é cuidar e educar o seu time para uma alta performance. E o que é alta performance? Alta performance é o senso de dono. É cada colaborador entender que ele faz parte do crescimento da empresa. E também, por sua vez, o líder entender que cada colaborador tem que crescer com a empresa. Então, a gente tem na nossa empresa, nos nossos modelos de negócio, um plano de remuneração, comissionamento, batimento de metas, estímulo, cuidado. Claro que nós temos o regime CLT, que é obrigatório e saudável, né, para cuidar principalmente do colaborador. Sim. Mas a gente não se apega a isso. A gente se apega, na verdade, à conduta do cuidado. Então, eu acho que a primícia básica da liderança começa no cuidado das pessoas e do seu time, e daí vem as tomadas de decisões, análise e pensamento sempre de crescimento à escala. Porque tudo que para de crescer, morre. Então, não existe empresa que está bem. Quando você estiver bem, se você achar que você não precisa fazer mais nada, o seu concorrente ele vai fazer, e quando você vai pensar, você foi atropelado, né? Então, esse é o princípio básico nosso. Eu costumo dizer que o líder ele está ali para poder guiar, trazer, só complementando basicamente o que você falou aí, meio como o escudo e a espada, para ser exemplo, para que seus funcionários saibam como se defender e como atacar. Eu uso muito a analogia medieval sobre ataque e defesa, porque, na realidade, quem está no comércio é assim que funciona. Sim, sim. E os planos e os planejamentos para conquistar novos territórios, novos locais, novos clientes. E assim, cara, eu compacto muito com o que você falou. A gente, como líder, eu sou líder na SN Software, e digo para você que a gente tenta montar uma estrutura muito boa. E se hoje eu tenho um tempo para poder estar aqui fazendo um podcast com você, um tempo para a família, um tempo para viajar, é porque hoje eu consegui montar uma estrutura que me dá como é que eu posso dizer, essa gestão melhor do processo. Eu consigo estar de fora vendo. Não quer dizer que eu não faço mais parte. Eu sempre digo, o dono é diferente do líder. Eu posso ser dono de um negócio que eu nem sei o que está acontecendo. Mas quando eu sou o líder de um negócio, eu estou ali ciente, eu estou orientando. Às vezes a gente está ali, puxa uma orelha, às vezes é até mal interpretado, a gente vai lá e não é assim não. Entenda que eu quero o bem de vocês. Eu bato muito aqui na empresa sobre quando eu reclamo, não é porque eu quero lhe menosprezar. Sim. Eu quero lhe orientar para você tocar um sonho que é meu, que você está somando positivamente no meu sonho, para que eu possa somar no seu, e aí a gente vai galgando. E eu acho que o bacana é isso. Trazendo sobre essa questão de empresa, diferença entre brand e marketing, já que você é uma pessoa que eu tenho certeza que é especialista nesse tipo de coisa. Na verdade, o conhecimento a gente sempre vai aprender mais, né? Puxando o adendo rapidinho de sonhos. Na verdade, isso você falou é muito forte. Quando eu contrato uma pessoa, ou quando eu trago uma pessoa para o nosso time, o que eu digo a ela é: eu quero saber quais são os seus sonhos. Está me soando muito familiar isso. Por quê? Por que é importante saber quais são os seus sonhos? Porque uma empresa nada mais é do que um ecossistema de pessoas trabalhando por realizações de sonhos. Sim. Ninguém trabalha numa empresa porque eu achei que... Não, as pessoas trabalham porque elas têm objetivos na vida. E uma das partes da nossa busca de gestão, eu acho que é importante todo gestor, todo empreendedor pensar nisso, é que nós somos ferramentas de realizar os nossos sonhos, os sonhos de nossas famílias e o sonho das pessoas que estão com a gente. E as pessoas, por sua vez, elas têm que entender que elas estão ali para realizar os seus sonhos e o dos outros, porque se a gente não tiver na vida para transbordar na vida das pessoas, a gente não faz sentido a gente fazer nada. Sim. Quem trabalha por dinheiro nunca vai se satisfazer dele, isso é bíblico. Então, primeiramente, falando, só para complementar essa questão do sonho... Gostei, pode falar, estou gostando. É importante as pessoas que estão pensando em empreender, as pessoas que trabalham até em lugares, elas entenderem que elas não estão ali para bater um ponto, nem botar um dedo para bater um cartão. Elas estão ali para realizar os seus sonhos e para transbordar na vida das pessoas. E se você vê seu colega, seu gestor realizando um sonho, isso é ótimo. Comemore e busque realizar os seus sonhos também.
Voltando para a questão do branding e do marketing, não há diferença. Na verdade, o marketing em si, muitas pessoas confundem marketing com propaganda, branding com marketing digital com panfletagem. Na verdade, o que é o marketing em si? Muitas pessoas hoje, isso tem sido muito em descrédito, porque você vai no YouTube, tem um bocado de gente que assistiu o cursinho de tráfego pago no YouTube e dizem ser especialistas sem nem saber quem é Philip Kotler. Sobral botou para arrepiar. E olha que, com certeza, o Sobral tem uma base de conhecimento de marketing, uma equipe muito grande. Sim. Mas passam como se fosse tranquilo, como se fosse simples. Sim. Mas não é. E o branding nada mais é do que o posicionamento da marca da empresa. E esse posicionamento da marca da empresa, ele vai desde o marketing empresarial corporativo, de como você vai posicionar sua empresa no mercado, até o marketing pessoal de pessoas especialistas, como advogados, médicos, que a empresa é ele, ou até mesmo a postura dos gestores da empresa. Concordo. E isso é muito sério. Acontece que o branding, ele é o posicionamento. E o posicionamento da empresa, ele é uma das ferramentas do marketing em si. Sim. Porque o marketing, ele é o amaranhado de todas essas funções e ferramentas para um objetivo único, que é despertar e criar desejo. Então, por essa linha de raciocínio, o método Kolbe Web dá para aplicar no marketing, então, né? Sim, na verdade, o método Kolbe Web é a visão integrada da empresa em todos os segmentos, onde o marketing é uma das teiazinhas. Show de bola. Que está interligado à teia financeira, que está interligado à teia de logística. Marketing sem finanças não vai. Então, qual é um grande problema? Isso a gente vai até enfiar o dedo numa ferida aí. As empresas não têm gestão, as empresas não têm controle, é o eu empresa, eu meto a mão no caixa e eu realizo meus sonhos, são donos ricos com empresas pobres. Sim. E tudo está dando errado e no final das contas, meu Deus, vamos contratar uma agência de marketing para fazer o tráfego pago, porque a gente viu que isso vai mudar a vida das pessoas, da empresa. Só que essa empresa ela começa a investir no marketing sem ter caixa e sem ter a maturidade de entender que ele está semeando em mais um canal de prospecção. O marketing, o tráfego pago, ele é um dos canais de prospecção que não faz milagre. E aí o que acontece? Muitas vezes os empresários, empreendedores contratam pessoas sem potencial, sem essa maturidade que vai vender a ele uma ilusão de que esse mês está tudo resolvido e não está. Sim. E quando a pessoa vê, a pessoa gastou R$1.000, R$2.000, R$3.000, que sangrou mais ainda o caixa, porque a pessoa não tinha essa maturidade, ela não tinha olhado como é que... Ou reversamente, que já aconteceu muito, de que fiz aqui, vamos fazer uma campanha aqui de esse óculos aqui a R$ 9,90 esse mês. Pô, massa, faz a campanha, sobe a campanha, daqui a pouco 100 clientes para atender. Eu só tinha 10 óculos. Acabou, eu matei minha marca. Então, o marketing, só para concluir, ele tem a premissa que você não pode criar uma demanda que você não consegue atender, porque você mata a marca, você queima a marca, como também você não deve criar expectativas falsas sobre o investimento, certo? Então, basicamente, esse bate-bola, né, que nunca acaba. Eu fiz um sinal aqui para a Lafa, para você, o pessoal de casa que está em casa, até saber, porque a gente estava conversando sobre isso. A gente chegou a fazer uma campanha na SN, isso com toda a estrutura de marketing que a gente tem, que é a mesma estrutura da Clique Mais, que eu vou falar um pouco aqui. Sim. E a gente conseguiu colocar 240 e quanto? Temos quebrado 240 e poucos leads em uma campanha de 20 dias dentro do nosso CRM. E para quem trabalha com PJ, sabe que isso é algo surreal. Puxa, muito bom. A gente conseguiu acertar o criativo, acertou o roteiro, acertou tudo. E nesse momento eu falei, acertou tudo. E agora? Cadê as pessoas? Aí o pessoal me falou, seu Alan, você vai parar a campanha? Eu falei, vai parar. Vai parar porque, conforme o que você falou aí, e eu tentei explicar para eles, em outras palavras, óbvio, você acertar uma campanha que você não está pronto e você insistir nisso, além de queimar o dinheiro da campanha, sim, você está matando a marca por questão, achando que está ganhando. Aí eu vou trazer uma analogia sobre a Clique Mais e sobre uma exemplificação de um cliente
de sistema nosso que me pediu ajuda recentemente. Clique Mais. Clique Mais foi uma empresa fundada para marketing digital, Sim. para poder ajudar os clientes da SN Software. Nasceu do coração da SN Software. Na pandemia, eu até citei isso no outro podcast que eu gravei semana passada. Nasceu no coração da SN para ajudar nossos clientes, porque eu entendia que naquele período as pessoas elas não sabiam muito o que era isso, como só sabia fazer um encartezinho, um cardzinho e postar. E aí a gente foi. Cara, deu muito certo. Alan, por que tu decidiu fechar a Clique Mais, encerrar as atividades da Clique Mais no que diz respeito a cliente, né? Outros clientes que não sejam a SN Software? Vários motivos e um deles é sobre justamente isso. Às vezes a gente chega para um cliente, um empresário e fala assim, cara, você precisa ter pessoas para cuidar dessa recepção. Você tem um banco de dados maravilhoso, que ainda alguns deles usam a nossa ferramenta, fala, pô, você tem aqui 1000 leads para você trabalhar no segmento food, por um exemplo, para você ligar para o cliente ali, tratar aquele cliente, gerar um cupom, fazer isso, fazer aquilo, tudo isso a ferramenta tem para lhe dar. Ah, eu não sei porque eu não tenho conhecimento. Poxa, eu não posso te ajudar então, irmão. Então não adianta nada eu chegar com a agência aqui e te entregar isso. Aí alguns eu fui, na época a gente conversando sobre o que é que uma agência de marketing poderia somar na empresa dele, eu falava, irmão, aqui é uma ação grande para o seu segmento, cara. Envolve X mil reais aqui, envolve 2, 3 pessoas, envolve até panfletagem envolvia. Sim. Nesse quesito em específico. É um multi-channel. Aí o cara, não, para mim tá caro. Aí qual é a moral da história que a gente fala? Nós que já vivemos o marketing digital para terceiros e sempre vivemos isso no nosso negócio. O que é caro se eu vou te dar resultado? Pronto. Outra coisa que hoje em dia, falar de gestão de empresa é tocar na ferida. Por quê? Porque a gente vive muitas pessoas que empreendem e acham que fazem do seu jeito e vai dar certo. E você falou uma coisa que o empresário aí falou, eu não tenho conhecimento. Mas, para você ser enfermeiro, você tem que estudar, fazer a faculdade, ter conhecimento. Para você ser médico, você tem que estudar, aplicar o conhecimento. Para todas as profissões existe conhecimento, a necessidade do conhecimento. Mas o empresário, ele acha que ele vai começar, vai continuar e vai se consolidar sem buscar o conhecimento. Porque todas as profissões precisam do conhecimento. E porque você, empresário, não busca esse conhecimento ou acha que não precisa. E isso reflete justamente nessas tomadas de decisão. Por quê? Eu posso dizer, olha, de acordo com meus números aqui, Alan, minha empresa não tem aporte financeiro para esse investimento como você está planejando. Orientando. Mas vamos trabalhar de uma forma mais enxuta, Sim. Vamos começar aqui para escalar aos poucos e vamos chegar lá. E não nunca dizer estar caro, porque o que é estar caro? Eu vejo isso muito na proteção veicular, Alan. As pessoas, quando a gente faz uma cotação de seu patrimônio de 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil reais, a pessoa vê uma mensalidade de 150 reais, de 200 reais e dizer está caro. Então, é natural do ser humano dizer estar caro. É natural do empresário dizer, vou fazer um investimento de 2 mil reais aqui numa campanha, numa ação, no mês, e está caro. Mas a pergunta é, está caro em relação ao quê? Porque tudo é ponto de vista. Se você tem seu carro de 70 mil reais e você vê uma mensalidade de 250 reais, você vai dizer que a mensalidade está caro. Mas você quer 250 reais para ser responsável por 70 mil reais agora? Ninguém quer essa responsabilidade. Sim. A mesma coisa na empresa. Você vai dizer, não, está caro investir nessa campanha, como você falou. Mas está caro investir esses 2 mil, mas muito mais caro é você continuar do jeito que você está, perdendo dinheiro e cada vez mais afundando a empresa, perdendo market share, parte do mercado. Eu gosto de como você conversa. Você fala umas palavras bonitas, cara. Não, perdendo Você fala umas palavras assim, bonitas. Isso que você falou, eu vou te cortar porque eu vou fazer um gatilho já para premium. Sim. O que você falou sobre, eu acho que você está citando segurança aí, né, veicular. Sim. Você, quando eu lhe conheci nessa questão da premium, você mudou um pouco a minha concepção sobre seguro de carros. Eu sempre fui um cara que meus carros, na sua maioria, sempre foi carro tirado na concessionária.
Eu já saía de lá, aquela ideia Já de assegurado. tu já tem que sair assegurado. O Dinho mesmo da Fiat, menino, né, Dinho? Ele deve estar ouvindo a gente aí com certeza. Já saía ali, Dinho e Yane, Sim. já tem que sair assegurado. Aí já entra com o jabá de outras seguradoras a nível banco, né? Que o pessoal chamava. Sim. Então a gente tinha aquela concepção, não, seguradora boa para um carro de X mil tem que ser de banco. Aí eu conheci Lucas, se tornou cliente da gente. E aí, dentro de umas conversas, talvez você nem lembre, eu fui entendendo ali, tentando falar, pô, o que é isso, cara? Sim. Porque até então surgiu primeiro em Santo Antônio com moto. Teve umas empresas de moto aí, seguro de moto. Eu digo, poxa, é baratinho botar uma moto aqui. Me estressei no primeiro mês com o suporte. Aí eu conheci Lucas e a Prêmio. Beleza, conversa vai, conversa vem. Eu entendi, cara, que a estrutura da Prêmio ela vem de uma coisa que não é só Lucas. Sim. É uma estrutura que está no Brasil todo e essa estrutura me dá uma segurança hoje para eu estar com o meu carro com vocês, para eu ter carro meu com vocês. Alan, por que isso? Justamente porque o cliente, eu como cliente, assim como meus clientes, hoje a gente tem uma carteira, graças a Deus, a nível de sistema muito grande, e eles buscam da gente não é só a ferramenta de software. Muitos empresários aí que revendem ou vendem sistema, eles acham que estão lá, estou vendendo minha ferramenta. O cara está com a gente porque ele vê Alan, vê Lafayette, vê Ludmilla, vê Snaia, vê toda uma estrutura, toda uma equipe para poder dizer assim, não, pô, quando aperta aqui, eu sei para onde eu sei os níveis de pessoas que eu vou ligar. Então, eu tenho o número aqui de fulano, de ciclano, no último estágio eu tenho o número do dono. E é por isso que eu faço muita questão, Lucas, de ter meu único número. É um número só que eu tenho. É o meu. Para poder não ter negócio, se eu não vi, eu não vi. Se eu não respondi, é porque eu não vi. Mas se eu ver, eu vou responder. E aí a gente vai entrar agora na Prêmio, cara. Vamos detalhar melhor o que é a Prêmio. Claro, se você quiser falar mais qualquer coisa. Sim. Mas a Prêmio, o que é que a Prêmio é, como ela se encaixa, qual o posicionamento da Prêmio. E resuma a Prêmio aí como você quiser. Certo. Na verdade, Alan, eu vou trazer esse gatilho que você falou, né? Sim. De seguro. Seguro é o de banco. Certo. Eu tinha essa visão também, como você em 2019. Sim. Eu tinha essa visão. Por quê? Porque por desconhecer e por não confiar, Sim. eu tinha essa mesma manutenção. Inclusive, eu sempre tive carros, caminhonete e tal. Caro, carro caro. Não. Carros utilitários, porque da oficina. E eu dizia, não, seguro bom de banco. Quando o Valmir, meu primo, chegou em 2019 e falou, vai, tem um negócio bom aí, que a empresa e tal, que é boa e tal, é da Prêmio Proteção Veicular. Eu olhei pra cara dele e disse, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a gente só tem uma coisa no mundo do negócio, que se chama nosso nome. Eu não vou comprometer a idoneidade minha como empresário por causa de um negócio que eu não conheço. Ele, não, velho, o negócio é bom, já tenho 3 anos. A Prêmio está no mercado desde 2015. E aí o que acontece? Em 2019 eu disse, não, para eu entrar nesse negócio aqui em Santo Antônio, a gente vai lá em Belo Horizonte. A gente pegou, foi até de carro, foi uma viagem muito massa, foi uma viagem tranquila, a gente se divertiu e a gente sentou para entender. Quando eu cheguei lá, que eu vi a estrutura da Prêmio, eu disse, pô, é um negócio... Mas ainda assim eu tive a reunião com o presidente, com o diretor comercial na época, eu disse, olha, a única coisa que eu quero de vocês, eu não quero palavra bonita, eu quero saber, se tiver um problema com o meu associado, vocês vão pagar? Eu até então não conhecia a empresa. Os caras deram risada e disse, fica tranquilo, Lucas. E aí, meu amigo, a gente começou a trabalhar porque a gente viu a estrutura da empresa, a seriedade da empresa. Eu comecei a ver que, verdadeiramente, o ramo de proteção veicular é um ramo muito desgastado no mercado. Por quê? Por causa de muitas empresas, como uma oficina. Dizem que a oficina é um meio de homem. Sim. E na Doutor eu sempre busquei trazer esses modelos de gestão assim, que quebram paradigmas. Então, na minha oficina, na Doutor, eu botei um banheiro que a bancada é de mármore, com um vidro, espelho de cima e embaixo, e um lugar sempre muito, muito acolhedor para mulheres. E aí vem para o segmento da proteção veicular. As pessoas dizendo, seguro só de banco. Eu vim com a Premium trazendo a ideia de que não é o seguro de banco, não é a proteção veicular A, B ou C, é a seriedade da empresa que você representa e principalmente a sua seriedade. Então, graças a Deus, a gente tem ganhado o mercado, inclusive nós estamos
cadastradas na SUSEP, que é o órgão regulamentador das seguradoras. Sim. Mas mesmo antes dessa regulamentação de lei, que foi incluída agora, do 2025 para 2026, nós sempre atuamos com um padrão A de atendimento, tanto do associado, quanto do terceiro e quanto da equipe interna. Porque um dos slogans da presidência e da Prêmio é protegemos conquistas e cuidamos de pessoas. E esse cuidado de pessoa começa desde o time interno, que hoje a Prêmio tem mais de 400 colaboradores internos em Belo Horizonte. Nós estamos falando de uma empresa de dimensão Brasil, uma empresa que tem hoje na sua base de clientes ativos mais de 100 mil carros. 100 mil? 100 mil carros. Poxa. E isso, para ter essa gestão, não é centralizada em Belo Horizonte apenas. É a responsabilidade de cada consultor no Brasil, de cada representante da Prêmio, de cada prestador de serviço da Prêmio, cuidando de pessoas e protegendo patrimônios. Então, nós temos a nossa unidade em Santo Antônio de Jesus, é como se fosse uma das unidades de consultores da Prêmio, na verdade é. Nós temos hoje mais de 1.000 associados ativos na região aqui, cuidando dessas pessoas. E o melhor, que nós quebramos as barreiras geográficas, porque ano após ano nós crescemos comercialmente. E o reflexo disso em todo o Brasil é que nós estamos pelo 4º ano consecutivo indicado pelo maior site de reclamação do Brasil, que é o Reclame Aqui, como uma empresa indicada para se trabalhar. Problemas, todas as empresas, Alan, todo mundo aqui que está no Papo de Gestão, Sim. sabe que empresas têm problemas, desde a de 1 funcionário até a de 200 mil funcionários, todas vão ter. Mas o importante disso é o cuidado. Nós não temos uma reclamação no Reclame Aqui que não foi resolvida nem respondida. Nós temos no Reclame Aqui a indicação de... Nós ganhamos o selo RA1000, que é um selo muito importante. E é difícil para ganhar, não é fácil não. Nós temos o selo RA1000 porque é uma empresa cuidadora, é uma empresa que se preocupa em resolver problemas. Claro que Reclame Aqui é reclamação. Você vai ter na CN Soft cliente que vai reclamar de algo nada a ver. Sim. Na Prêmio a gente vai ter pessoas que foram fraudar e que foram pegos na investigação e que verdadeiramente não era compatível. Certo. Você vai ter pessoas que o terceiro que foi o causador, então não tinha por que a gente indenizar. Sim. Você vai ter pessoas que pediram o guincho e o guincho, infelizmente, não atuou com seriedade, que é prestador terceirizado. Sim. Mas oficinas, a mesma coisa. Nós vamos ter problemas em todo o Brasil, mas o importante é que nós sempre resolvemos. E quando você fala essa questão da pessoa em si, isso é muito sobre caráter e conduta. Antigamente, né, a gente estava conversando isso mais cedo, Sim. que você conhece seus clientes. Antigamente, eu tinha esse controle. Eu conhecia cada associado. Hoje, eu não consigo mais ter o controle, mas mesmo assim, minha equipe é uma equipe que segue um padrão de gestão como eu estivesse atendendo, e quando tem casos específicos, passa para mim e eu ligo. Eu pego meu telefone com o meu número que eu tenho há mais de 20 anos e eu ligo. Tudo bom, senhor Alan? Como é que o senhor está? Eu sou o Lucas, o gestor aqui do escritório da Prêmio. Estou ciente que teve isso, e vamos resolver. E a gente sempre resolveu. Então, assim, eu desafio todos os associados que precisaram de suporte e que chegaram a mim uma demanda, nós resolvemos todos. Por quê? Porque isso é o padrão de gestão da Prêmio e que reflete também a nossa conduta e nosso caráter como gestor, nossa responsabilidade como gestor. Muito bom, cara. E eu abro um parênteses aqui para o que a gente estava conversando sobre comparação da forma que a Prêmio age para empresas do mesmo segmento que se dizem 100% online. Você me citou algumas coisas e achei bacana a ideia de você falar, não, precisamos ainda de seres humanos, porque estamos vendendo para seres humanos. Sim. A ideia de o meu cliente falar com um humano é muito bom. E aí, você pode falar mais sobre isso? Sim, sim. Na verdade, Alan, eu vou trazer isso para um gancho que hoje em dia está muito em alta, que é a inteligência artificial. Sim. Meu amigo, se você está abrindo uma empresa achando que você vai fazer uma empresa de inteligência artificial, que vai substituir pessoas, as grandes empresas que demitiram CEOs e outros cargos de gestão estão recontratando. Nunca vai ser substituído o potencial de gestão, de humanização de um ser humano. A sensibilidade humana. A sensibilidade humana. E isso a gente está falando na gestão, que aqui é papo de gestão. Sim. Mas
estendendo para proteções veiculares e até seguradoras, as grandes empresas estão investindo em quê? Em um call center de atendimento, autoatendimento, que mata você de raiva, Sim. porque você vai, para não sei o que lá, digite 1. Você é o Você é o 150 da fila. E aquilo ali você falou e não resolveu nada. Sim. As operadoras de celular estão aí, com vários processos e com várias reclamações. As seguradoras que estão achando que vão adotar esse modelo de negócio, vai também. Por quê? Porque a sensibilidade. Meu amigo, nós não temos necessidade de ter escritório da Prêmio, porque nossa tecnologia, ela abrange de eu estar... Como nós temos consultores, uma amiga minha até, ela mora em Portugal. E ela é consultora da Prêmio. Ou seja, nós temos tecnologia para trabalhar de onde a gente estiver no mundo, a hora que a gente quiser no mundo. Só que nada vai substituir a você, quando tiver uma colisão, você chegar e olhar para um atendente nosso, ou até para mim, e dizer, Lucas, eu estou precisando de ajuda. Eu não consegui mandar aquele documento. Eu não estou conseguindo assinar aqui. É uma coisa simples, sim, mas é necessário. Ou até mesmo quando você está com a oficina e a oficina diz, é assim assado. Você chegar para o consultor e dizer, fulano, a oficina disse isso. E você como consultor ir na oficina, como eu tenho um bom relacionamento com todos os prestadores nossos, eu tenho um relacionamento de amizade com nossos prestadores. E a gente ligar para o prestador e dizer, fulano, o que é que está acontecendo? O cara dizer, não, foi isso, e a gente resolver. Então, nada vai substituir a sensibilidade e a humanização no atendimento, principalmente na proteção veicular. Então, assim, comece você que está fazendo cotação, não vá por preço. Você que faz cotação por preço, você não está valorizando sua conquista. E o principal, você não está valorizando a sua paz. Porque não tem nada pior, você só vai descobrir o valor de uma proteção veicular quando você precisa. Sim. Quando você aciona e aquela pessoa que lhe atendeu lhe trata com a mesma humanização de quando lhe vendeu. E quando você falou aí de estar regulamentada pela SUSEP, e até antes disso já ter a credibilidade de pagar os sinistros que acontecem, justamente pela questão de várias empresas, várias pessoas montam empresa nesse segmento, às vezes irregular, hoje talvez até não mais, não sei, né? É com você que está vivendo isso, mas o caso não é você pagar a mensalidade achando que está assegurado. Eu acho que esse aí é o primeiro passo, beleza. Agora, quando tem um sinistro, o sinistro é quando bate, tem um acidente, alguma coisa, que você vai recorrer. Cara, eu já ouvi muito relato de amigo, de pessoas que levou 6 meses e o carro não resolveu, era para dar um PT e o cara levou para a cidade que tudo se resolve aqui perto da gente e volta um carro com a frente de um... um carro Frankenstein. Frente de um carro, fundo de outro, porta de outro. E o cara às vezes fala, poxa, eu não posso fazer nada porque eu ia perder mesmo. Então, e às vezes isso é chato, cara. E ver uma empresa como a sua, séria, uma empresa que está aí mostrando a cada vez mais que quer entregar o que a gente acredita que é o básico, cara. A gente tem que entregar o que é prometido, o que é pago. Eu vou trazer um exemplo, não sendo antiético, mas trazendo exemplos em si. Eu tinha um centro automotivo, correto? Sim. A Doutor. E a Doutor, eu arrendei para a Átila da WK, tem feito um trabalho, e ele fechou uma parceria com uma empresa de proteção veicular. Sim. De pessoas que buscaram preço. Infelizmente foram enganadas. Velho, esse cara teve que alugar um terreno na frente para colocar os carros de tanto volume de carro batido que essa empresa jogou. Eu vou dizer que jogou, porque os carros ficaram lá meses. Mas não foi meses consertando na oficina. Foi meses dependendo de autorização. Foi meses dependendo de tudo. Sim. Porque os caras queriam... Tem até um vídeo que eu fiz, tá rodando aí no tráfego, de um Ford Ka branco. O Ford Ka está todo destruído. E pasme que essa empresa disse para a oficina que iria recuperar esse carro. Quem vê esse vídeo aí da Prêmio, olha, eu não vou ficar ali insistindo para fazer proteção veicular, não. Está mostrando que aquele carro ali estava em outra proteção veicular e eles queriam recuperar. Queriam não, vão recuperar aquele carro, um carro destruído. Essa tranquilidade a gente tem na Prêmio, porque a Prêmio tem um processo operacional de indenização muito eficiente. Hoje em dia, dificilmente a gente conserta um carro, só se o carro for passível de conserto. Sim. Mas hoje em dia, o carro bateu, é de gravidade, a gente... Palácio Leilões,
que é a maior leiloeira do Brasil hoje em dia, séria, que garante a transferência de documentação de tudo, e a gente indeniza. Então, a gente tem a tranquilidade de dizer assim, olha, se seu carro tiver qualquer imprevisto, você está tranquilo, porque nós estamos cuidando disso. Então, isso é importante. Pessoas buscam preço e quem busca preço não entende a importância da qualidade. Nós, na Premium, Alan, nós nos preocupamos com o preço justo. Nós não temos valores exorbitantes no mercado, nem também somos a mais barata, sendo que, às vezes, nós temos preço muito mais barato do que uma ruim. Mas nós procuramos a justiça, o preço justo, Sim, para que a gente possa entregar a qualidade e a tranquilidade. Então, isso é muito importante. É até uma dica. eu falo muitas vezes, Lucas, sobre qualquer ramo. Sim. A educação entre o prestador de serviço com o consumidor, ela tem que vir. Parte da gente, na maioria das vezes. Sim. Quer ver uma coisa que eu acho que é uma boa dica? Quando a gente fala é homologado junto à SUSEP. Sim. Que é a SUSEP, homem? Pronto. Beleza, eu vou terminar. Beleza, o que é SUSEP? Primeiro ponto. Segundo, quando eu falo que eu estou homologado com a SUSEP, é um órgão, vamos imaginar, que regulamenta essa questão aí. Até aí, só burocracia. Mas aí eu vou por uma outra vertical. A SUSEP é um órgão que regulamenta e que me pede que eu tenha um capital para indenizações em caixa, correto? Pronto. O que acontece? O grande problema da proteção veicular antes é que eu poderia juntar eu, você e João e a gente abrir uma associação de proteção veicular. Sim. Era uma empresa constituída junto à JUSEB, né, e tal. E pronto, a gente ia colocando novos associados. Só que qual é o problema disso? Enquanto não deu indenização, não deu prejuízo, está tudo lindo, a gente está botando dinheiro no bolso. Sim. Quando começa os prejuízos, o que é que essas empresas fazem? Não paga. E aí vem a questão da mancha que veio no mercado das proteções veiculares. Então, tem proteções veiculares sérias? Tem, mas uma grande fatia delas são irresponsáveis, até porque não tem esse caixa, essa previsibilidade financeira e a organização também. Veio a regulamentação. A Premium ela sempre esteve encabeçando junto às lideranças no Brasil para regulamentar junto à SUSEP. É um projeto de lei que foi aprovado. Então, a partir o período de 2025 para 2026, foi regulamentado junto à SUSEP. Mas muitas pessoas estão se enganando. Por quê? Porque toda associação, nessa primeira etapa, pode se cadastrar junto à SUSEP. Digamos, não ainda está efetivamente regulamentado. É um projeto que foi aprovado em lei, mas que todas as empresas que já atuavam tiveram a oportunidade de se cadastrar. Sim. Então, todas as empresas estão cadastradas. A SUSEP agora está começando a analisar como vai enquadrar esse modelo de gestão e aí vai vir essa questão do caixa que você falou, que é a autogestão. Então, agora todo mundo está cadastrado, né? Aí, Joãozinho lá da esquina vai dizer, não, Alan, nós também somos cadastrados na SUSEP. Claro, a gente está no início. Sim. Mas na hora que vir as próximas etapas de apertar o cerco, só as empresas que verdadeiramente atuam com seriedade vão se manter. E aí agora é onde vai começar a grande quebra em cadeia. Qual é a quebra em cadeia? Pô, eu tenho 500 associados aqui, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer fusão com outras empresas, juntar, né? Para poder associar. Beleza. A partir de agora a gente já não paga mais nada. A partir de agora a gente só bota dinheiro no bolso e a gente já sabe que a gente vai sumir mesmo. Então você que tem seu carro protegido, comece a entender a estrutura da empresa que está protegendo o seu carro. Porque a gente não sabe ainda, eu particularmente não sei em que fase está, mas eu sei que vai chegar o momento que vai apertar. E isso vai começar a ter o quê? Empresas que você achava que era boa até hoje. Não, fulano precisou de um guincho, ligou aqui, teve. As empresas vão dizer, ó, a gente agora tem que... Os picaretas, né, do mercado. Sim. Vão dizer, ó, vamos dar agora a quebrada geral. A gente vai botar o dinheiro no bolso, quando empenar a gente some. Então isso é importante, né? Entender que a regulamentação da SUSEP, não necessariamente agora o cadastro na SUSEP é selo de que está tudo bem. É importante sempre... Essa informação foi muito boa, Lucas, porque mostra também a integridade da empresa. Eu acho que tem muito a ver com o caráter empresarial dos líderes. Muitas pessoas usam disso como
uma válvula para marketing e venda. Estamos regulamentados. Poxa, a pessoa olha assim, se Tá tu tudo bem, se é. tu tá regulamentado, então o resto não tá, beleza, eu vou contigo. E não é bem assim. Sim. Tem que ter um lastro, tem que ter um capital, porque a depender do valor do seu carro, a indenização pode ser bem alta, o valor. Sim, eu vou dizer um exemplo aqui, Alan. É claro que quem tiver um tempinho, quiser ir na Prêmio, a gente vai abrir aqui, vai bater um papo de horas, Tá de me dias. devendo um café, viu? Claro, eu vou pagar. Então, o que acontece? Nós temos, agora mesmo eu vou falar um caso só de um associado nosso que teve uma batida simples numa carreta dele. Simples, associado de muitos anos. E aí, o Lucas, olhei assim na foto e disse, pô, isso aí vai dar uns 15 mil, tá de boa. A gente fez o processo normal, Sim. é a central que regula tudo. Foi regulado por uma oficina em feira, que tem uma estrutura melhor para a Scania, principalmente, Sim. que era a Scania. 28 mil reais deu só o terceiro que ele bateu. A carreta dele deu mais de 100 mil reais para consertar. Poxa. E eu tive a hombridade de ir em feira, depois que o caminhão dele estava pronto, e chegar aqui na oficina, tirar foto e mandar para ele, ó, seu caminhão está todo prontinho, venha buscar seu caminhão. Então, assim, sobre essa questão de caixa, essa questão de responsabilidade financeira, eu fico tranquilo. Eu não tenho problema algum. Minha preocupação maior é a documentação, a honestidade do associado também, porque é uma via de mão dupla. Eu não posso chegar, beber minha cerveja e tá tendo uma blitz ali na frente e eu dizer, meu carro quebrou aqui, pega um guincho aqui. Entendi. Acontece. Eu não posso estar com o meu carro com problema e, eu vou simular que roubaram. Acontece muito. E para isso a gente tem o time de sindicância, né? Que é o corpo jurídico da Prêmio, Sim. analisando fraudes. Mas a tranquilidade de seriedade para a indenização a gente é muito, muito leve. A gente tem muitos casos. E um detalhe, Alan, também. A empresa é tão séria, a Prêmio é tão séria que ela dá 120 dias de carro reserva quando o seu carro tem uma colisão e vai para a oficina. Porque a gente entende a necessidade que você tem do seu veículo para trabalhar, para resolver suas questões de trabalho, de familiares e tudo mais. Então, nós temos essa tranquilidade que poucas empresas no Brasil dão 120 dias de carro reserva. Irmão, isso aí mostra, a gente traz sempre para a gestão, para o varejo, para comércios em si, a questão de a gente se conecta, o cliente se conecta com um fornecedor que ele acha que acolhe ele, que vai tratar ele com honestidade. O que você vem falando aqui, esclarecendo para o pessoal que está de casa, espero muito que isso abra até portas para você e vender para novos clientes, porque mostra uma visão de que talvez quem olhe Lucas na rua veja alguma propaganda, nunca iria ouvir isso de você. Sim. E a nossa ideia é justamente isso, é somar positivamente na vida das pessoas, trazendo o Lucas gestor, o Lucas prestador de serviço, para que as pessoas que estejam em casa se inspirem e também até comprem de você. Sim, sim. E fica aqui o meu jabá para Prêmio, você que está em casa, que tem um veículo, carro, moto, Carro, moto, caminhão, ônibus. papagaio, elefante, o que Teve você placa, a gente está protegendo. Enfim, o que você tiver aí, até avião, se botar uma plaquinha lá, Mercosul ou padrão antigo, tanto faz. Dos dois, a gente cobre os dois. Tanto faz. Entre em contato, a gente vai deixar aqui no vídeo o contato para eles, deles no caso, pode falar diretamente com eles. Como é que tá o arroba lá do Instagram? O arroba nosso é premium_sage. Bom, premium_sage. E eu vou fazer melhor. Vá lá. Todos que vierem informaram que foi desse podcast aqui vai ter 50%. Do PGP, Papo Gestão do Podcast. PGP vai ter 50% de desconto na taxa de contratação. Que é a adesão. A adesão, dividida ainda em 3 vezes no cartão. Calma aí que eu tocar com o seguro de um É carro. da PGP. Ô, lá, fala aí com a menina que tá no WhatsApp pra gente fechar logo do É carro da lá. PGP, 50% de desconto na taxa de contratação. Poxa, irmão, que honra. E aqui, ó, tá assinado por mim aqui. Poxa. Pode falar que viu aqui. Isso é para quê? Para estimular também e valorizar, Alan, esse tempo que nós estamos tendo aqui. Sim, sim. Isso é um tempo muito caro, Alan. Concordo. Isso é um tempo caro, eu não falo nem dinheiro, eu falo de coisa que o dinheiro não pode comprar, de valores. Sim. Por quê? Porque essa preocupação que você tem em ajudar empresários, ajudar empreendedores, isso é um sonho que nós que temos empresas que valorizamos esse suor, temos que valorizar. Eu tenho um projeto lá no nosso escritório de Salvador, lá com o nosso time de marketing, de um curso
que vai ser uma mentoria justamente para ajudar empresários a construir mesmo sua carreira consolidada como empresário. Se quiser me jogar no meio, eu vou. Eu gosto. E aí, o que acontece? Isso é importante. É importante valorizar. Então, todos que vierem desse código aqui, ó, PGP, é 50% de desconto. Por quê? Porque a gente vai valorizar cada vez mais a audiência desse projeto. Que honra, cara. Viu? E a gente sempre fala que a ideia do PGP é somar positivamente na vida das pessoas. Sim. E a gente fala de empresa, o nome é bem direto, mas eu entendo que todo CNPJ tem um CPF e que às vezes a gente está falando aqui para empreendedores, mas tem ali pessoas que estão querendo empreender e não sabem como. Sim. E a gente conta um pouco da nossa história, Lucas, vai conversando ali, a gente vai trazendo, porque muitos pensam, vou no podcast é para me ajudar a vender alguma coisa. Não. Eu estou contando a história de um conhecido, de um empresário, e aqui eu estou para trazer pessoas com história bonita, que quebraram, que se reinventaram. E assim, eu vou dizer aqui até para você, eu vou fazer a faculdade de administração. Eu valorizo. Eu formei em administração numa universidade estadual. Sim. Eu pós-graduei, me especializei em gestão estratégica de negócios numa universidade estadual. Eu busquei cursos, eu tenho um curso em Madrid, na Espanha. Sim. Mas nada supera o meu currículo de campo de batalha. Nada vai superar o seu currículo, da sua vivência. Sabe por quê? Porque quem entende do seu negócio é você no dia a dia. Sim. E que se você não buscar entender de histórias de pessoas... Eu já quebrei, Alan. Eu tenho em casa um troféu, vou te apresentar, e meu troféu é um bolo de cheque que eu paguei todos e dei baixa em todos. Então, eu já quebrei em mais de 200 mil. Eu sei o que é você olhar para o lado e não ter dinheiro. Eu sei o que é você ter qual é a diferença do empresário de sucesso para o cara que vive tranquilo. Porque é fácil olhar Lucas passando ali de BMW, é o rico, né? Mas não sabe que eu já andei de Fusca emprestado de um amigo meu. E qual é a virada de chave disso aí? É a constância, é a resiliência. É o cara que pode cair 10 vezes, se levanta 11, e o principal disso é consagrar e entregar sua vida a Deus. Porque não adianta a gente querer achar que a gente faz... Em Provérbios diz que o homem ele faz planos, mas quem concretiza esse plano é Deus. Amém. Então, quando você tem empresa, se você tem seu negócio, não falando de religião, mas consagre a Deus ou entregue ao que você crê. Eu creio em Deus. Consagre a Deus e seja resiliente, porque não vai ser mar de flores. Não vai ser. Você pode estar bem aqui, Alan, como eu estava conversando com um cara. O cara disse, Lucas, eu tinha dinheiro, eu estava com carro, moto, empresas e tal, e do nada meu carro não tinha seguro, teve acidente, teve não sei o quê. O cara foi falando assim, só derrota que foi acontecendo, e a empresa teve isso e tal. E o cara veio para a sarjeta, e só o cordão de ouro eu não gosto muito, tal, mas é o estilo. Só o cordão de ouro do cara, quando eu estava falando comigo, valia mais de 30 mil. Sim. E ele mostrou que ele deu a volta por cima porque ele foi resiliente, porque ele parou. Uma coisa que ele falou muito séria, ele disse, Lucas, eu passei a levar tudo a sério. Eu passei a não querer dar jeitinho. Isso aqui que você está falando aqui, esse tributador automático, é aquele tipo da coisa. Por muito tempo eu tinha medo de pagar imposto. Eu tentava dar jeitinho, mas se eu estou pagando imposto, claro que a gente sabe que o Brasil Sim. é muito covarde nessa política de imposto, mas se eu estou pagando imposto é porque eu estou capitalizando. Então, busque fazer tudo certinho na sua empresa, busque fazer tudo certinho na sua vida em si. Então, é o que eu posso deixar aqui de dica para você. Seja resiliente, acredite no seu sonho, seja organizado. Não vá achando que você vai empreender e que vai de qualquer jeito porque você vai quebrar a cara. Busque entender do que você vai fazer. Busque como Cobweb, né, o método que eu criei. Busque analisar. Você não sabe fazer grandes planilhas para pedir relatórios, como eu fiz com a Alan, né? Mas, inclusive, muitos relatórios estão no sistema até hoje, tá? Pronto, importante do banco de dados. Pegue um papelzinho. Dever de casa, pro papo de gestão aqui. Pegue um papelzinho, anote o seu segmento, veja quem são seus concorrentes locais,
regionais, referências Brasil. Comece a entender primeiro do seu negócio antes de botar um prego lá dentro. Vai entender do seu negócio, vai buscar aqueles 5 P's. Bota na internet, que você sabe o que é isso. Sim. Os 4 P's, né? Preço, promoção, praça, produto. Vai entender do seu negócio. Vai entender que você empreender não é só você chegar eu sou um bom mecânico, vou botar uma oficina. E isso tudo é o que eu deixo para você aqui. Busque conhecimento, não é grandes faculdades, mas busque isso aqui, ó, papo de gestão. É entender que as pessoas aprendem com pessoas. E quem aprende com o erro dos outros é sábio. Eu fui muito sábio em ver erros e aprender e melhorar meus processos. Como eu também já errei muito e já aprendi. Então, é isso aqui. Seja resiliente e organizado. E vamos para cima. Se precisar de uma ajuda, um auxílio na consultoria empresarial, nós temos esse plano. Nosso site é o www.lrgestão.com.br. E também... Eu gosto quando você fala no hangar. Sim. Eu gosto da frase. Nós temos a unidade lá no escritório. Se quiser visitar o nosso escritório em Salvador, nós temos a unidade no Hangar Business Park. É bonito. É ali, um escritóriozinho humilde, mas a gente vai estar sempre à disposição para ajudar todos, certo? Na realidade, o lugar faz jus à qualidade do seu serviço. Obrigado. O lugar é top. É porque a gente tem que buscar o melhor, na verdade, né, Alan? Eu tenho certeza que a SN chegou hoje na liderança do mercado em sistema porque você sempre buscou o melhor. Sim. Ó, do Uno vermelho, meu amigo. E aí agora foi longe. Entendeu? E a gente nem comentou sobre isso aqui no Beck antes. Do Uno vermelho. Totalmente boa. Entendeu? Eu lembro, porque eu gosto, olha, eu gosto de ver isso aqui. Tentei comprar ele na mão de Maradona não quer não vender. Não deu certo. Quer vender, não. Não, porque tem coisa que tem valor, não tem preço. E agora só outra pessoa para ir além. Ô, Lafa, além do Uno vermelho, Lafa, o que é que veio antes do Uno? Fã o quê? 2008. Tá aí até hoje. Tem um amigo meu, Leno Som, de Elisa Medrado. Ele tinha uma fã com um baú que ele fazia entrega. A minha também tinha baú. Meu amigo, quando ele postou essa fã, ele comprou a fã. Obrigado, meu amigo. Ele comprou a fã de novo. Então você vê que tem coisas que não tem preço, tem valor. Eu via muito o pessoal. Fulano ficou rico, depois de X anos voltou e comprou a casa que cresceu com a mãe e os pais. E eu não entendia isso. Você vai ver que é princípios, né? Mas depois, quando eu vi, eu falei, não, tem muita coisa por trás disso aí. Não é só comprar, é lembrar de onde veio. E toda vez que eu olho, eu digo para os meus que a fã 2008 aqui, que está na garagem da SN hoje, é a única moto que troca o óleo em 2 em 2 anos e não bate o motor. E eu falei por mim, ou vocês explodem essa moto, que ela não vai explodir, que eu conheço minha moto, ou vocês cuidam, porque aí é um sonho. Se vocês quebrar, vai me dar uma nova. E não tem como fabricar outra. Então, ou cuida. E assim, cara, é muito bom a gente ver isso. Luquinhas, estamos chegando já ao fim desse episódio do PGP, mas eu sempre fecho com uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão e um pedido. E eu vou fazer tudo isso para você. Essa é a sua câmera. Sim. Fale para o pessoal de casa, com base na sua visão, qualquer coisa que você quiser sobre algo que eles devam imaginar ou fazer ou ser para prosperar, para crescer, alguém que quer empreender. Eu não vou te dizer o que falar, mas o que Deus colocar no seu coração para falar para quem está em casa, fique à vontade, irmão, essa câmera é sua. Você vai falar o que você quiser, tá bom? Eu vou deixar uma frase aqui que eu quero que ecoe, que você lembre disso. Valorize a sua vida. Tempo é vida, as pessoas que estão ao seu redor é vida, e os seus negócios é vida. Tem gente que negligencia a vida. Tem gente que abre uma empresa e não é responsável com a sua empresa. Tem gente que constitui a família e não é responsável com sua família. Tem gente que contrata pessoas e não é responsável com essas pessoas. Então, se eu posso deixar aqui algo para você, valorize a sua vida. Por quê? Porque na vida a gente vai errar, vai acertar, vai cair e levantar. Mas tem coisa que a gente tem que evoluir. Na verdade, a vida é evolução. Então, se você quer empreender, aqui é papo de gestão, mas gestão é vida. A empresa é reflexo do dono. Não existe uma empresa rica com um empresário pobre. E o pobre eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de mentalidade. Se você quer ser algo, busque ser o melhor. E o melhor de tudo, seja responsável.
Errar, todo mundo erra, mas corrija. Tenha a maturidade de dizer, olha, eu errei aqui com você, meu cliente, vou corrigir agora. Como eu fui hoje, eu vou dar um exemplo até. Eu fui hoje, a gente foi num restaurante, né? Estava na beira do rio, fui fazer um passeio hoje e o pessoal simplesmente entregou um peixe, o peixe terrível. E olha que é um restaurante falado. E aí o garçom chegou para mim e disse assim, não, é assim mesmo. Eu disse, é mesmo, meu amigo, é. Eu peguei o peixe, do jeito que estava, eu disse, pode levar para lá, eu vou pagar o peixe e está tudo bem. Mas esse está tudo bem que eu nunca mais voltarei lá. E muitas empresas quebram por isso, porque, é só um clientezinho. Ele que era chato mesmo. E no final das contas, daqui a uns anos, você vai ver o concorrente tratando bem, cuidando e lhe superando. Por isso que tem muitas empresas hoje que estão destruindo vidas ao invés de cuidar de vidas. Por quê? Porque a empresa já está na beira do colapso e a pessoa já está saturada, cansada e só reclamando da vida. Então, o que eu posso dizer aqui é valorize a sua vida, porque se você quer empreender, você ou vai ter uma vida boa, mas para chegar a essa vida boa, você tem que saber passar por momentos de resiliência e se reinventar, ou você vai ter uma vida péssima, porque você vai ser o pior funcionário da sua empresa. Então, valorize a sua vida. Ser gestão é cuidar de pessoas e, principalmente, cuidar de você mesmo. Seja responsável com você, com sua família, no seu momento com Deus e com seus colaboradores e clientes. Então, eu encerro aqui deixando isso, viu, Alan? E eu agradeço a oportunidade, viu? Deixo a todos aí que empreendam mesmo, que busquem conhecimento mesmo, que assistam os próximos capítulos aí do Papo de Gestão, viu? E criem suas empresas e busquem a Alan para poder estar ajudando com seus sistemas, com seu conhecimento, com seu network, com tudo isso. Por quê? Porque empresários precisam se conectar. A gente precisa criar um ecossistema de empresários. Isso. Aí, eu falei em conexão, chega o negócio ficou forte aqui. Mas a gente precisa criar esse ecossistema de empresários. E não existe você parar para falar e falar bobagem, Sim. falar disso, falar daquilo. Poxa, vamos falar de crescimento, vamos falar de coisas boas. Então, vamos valorizar o nosso tempo. Viu? Muito bom. Tempo é vida e tempo é dinheiro. Então, vamos valorizar ele. Valeu? Bom demais, cara. Bom demais. Irmão, muito obrigado mesmo por você ter cedido o seu tempo. Sei que sua agenda é complicada. A gente estava lutando aí já há uns dias para poder vir. Falou, eu tô aqui em tal cidade, chego aí. Eu falei para lá, esse homem não vem não, lá, esse homem tá pegado. Não, é que acabou se atrasando, foi até eu. Não, compromisso, né? Então, assim, hoje eu fui, né, em Cabaceira, de lá eu fui para feira, e eu vim na pista, para chegar, por quê? Porque eu sei que isso é muito importante. Eu agradeço até a você, Alan, por disponibilizar isso, porque isso está ajudando a minha vida, que quando a gente compartilha, a gente transborda, está ajudando a sua, está ajudando de lá, está ajudando de cada um que está aqui, que busca entender isso. E é muito bom. Enfim, temos que encerrar, porque senão a gente vai ficar a noite toda. Irmão, foi um prazer imenso. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Que Deus te abençoe, ilumine sua vida. Amém. Cada vez mais. Estou muito feliz em poder ter aprendido com você. Anotei. Dificilmente eu anoto coisas que depois eu consigo entender. Eu só entendo durante o PGP. Aqui eu vou tirar uma fotinha para eu estudar em casa algumas coisas aqui. E você que está em casa, tenho certeza que o episódio de hoje somou positivamente na sua vida. Fizemos jabares aqui, o cupom de desconto, a gente vai deixar, cupom PGP, para quem quiser se tornar cliente da Prêmio. Inclusive, eu já vou usar esse cupom para poder ganhar esse desconto naquela conquista que eu tive aí com o nosso amigo. Parabéns. Já vou colocar lá um veículo com ele. E assim, irmão, estou muito feliz mais uma vez. E você que está de casa, fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu.